Antes de mais nada, deixa eu só fazer umas rápidas colocações sobre Parashat Noach. Existem certas curiosidades, tá, que bem ou mal vem à mente todo ano quando chega Parashat Noach. Por quê? Porque o tema dilúvio, arca, elefantinho, girafinha, assim, é bem infantil, bem popular, vamos dizer assim, tá? E graças a isso se distorceu um monte de coisas que não tem nada a ver. Então, só colocar as coisas no seu devido lugar. Em primeiro lugar, até o nome em português indica que se trata de uma arca e não uma barca. Em outras palavras, o formato daquela coisa que Noah passou 120 anos construindo é uma caixa, porque Teivá quer dizer caixa. Tá? Então, toda a ideia de que tinha quilha e que tinha, enfim, formato de barco, aquele negócio da casinha com a girafinha e o elefantinho no convés e tal. Isso, a girafinha para fora, senão não tem graça. Tá? Então, tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso, não tem nada a ver. Porque primeiro não tinha ninguém para fora, porque senão não ia dar muito certo. Tá? E o formato realmente é estranho, porque a arca aparentemente não tinha um formato apropriado para navegar. Ela navegou porque a Hashem quis. Tá? Óbvio que se você fizer os cálculos, o centro de gravidade dava condições de ela flutuar. Isso, exatamente. Ela não tinha, ela era um quadrado, mas assim, tinha um centro de gravidade razoável, então não ia cair, mas enfim. Se você ver a descrição na Torá, ela é uma caixa que termina numa amá, ou seja, a largura é de 300 amot, mais ou menos 150 metros, tá? E em cima ela termina em mais ou menos meio metro, ou seja, tem uma espécie de telhado, aparentemente para escoar, a água cair pelos lados, alguma coisa assim. Tudo bem. Por que tem que ser justamente uma amá em cima, e não podia ser uma pontinha que nem teto de casa na Europa, coisas assim, tá? É curioso, tem alguns lugares que inclusive explicam, e uma das só para ilustrar, Ve'el amá techalena milmala, a expressão que está na Torá e ela termina numa amá lá em cima, faz parte da ideia de que a Teivá foi construída com um objetivo, que era consertar, entre aspas, o mundo que estava meio desandando, tá? Muito bem. O que tem a amá, aquela medida que está no teto lá em cima, a ver com o conserto do mundo? Então, em alguns comentários da Torá falam sobre a ideia de que amá é o nome da medida, seria o braço, o antebraço, alguma coisa do cotovelo até a ponta do dedo. Isso é o que a Torá chama de amá. Tá? As medidas de comprimento inglesas têm alguma coisa semelhante, talvez, não sei, polegada, como é que chama? Yard, enfim, tá? Mas é o tamanho do braço. Tá? Em outras palavras, do polegar até o mindinho, não é isso? Tá? Se você esticar a mão, você tem meia amá, meio antebraço. Se você botar 2 desses, você tem um braço. Tá bom, as medidas são mais ou menos naturais, tá? As medidas da Torá. Esse é o nome amá, quer dizer a mão. Por exemplo, no episódio com a cestinha de Moshe Rabbeinu no Nilo, aí a Bátia, ou Bítia, enfim, estende a amá, estende o braço para pegar a cestinha. Tá? Se estendeu, enfim, tal, mas a palavra que usa-se lá é amá, porque é braço. Esse é o nome do braço. Tá? Então, a palavra amá descreve uma medida. Por outro lado, amá também forma as iniciais de Eloqueno Melech Haolam. Ou seja,
o topo, o objetivo maior da Teivá era lembrar as pessoas de que existe um Elokeinu Melech Haolam, existe um Deus que é o rei do mundo. Sim? Então, isso tem alguma coisa a ver. Tá. Segunda coisa é a descrição da Teivá na Torá é em detalhes, altura, largura, comprimento, cada andar, quanto tinha, enfim. E você só tem uma outra construção descrita em detalhes na Torá, que é o Mishkan. Então, há uma certa comparação entre a construção da Teivá e a construção do Mishkan. Quer dizer, os dois são importantes aos olhos de Hashem. Tem um objetivo maior, mais elevado. Tá? Por que a Teivá seria um objetivo maior, mais elevado? Porque a Teivá foi o lugar onde, de uma certa forma, a gente teve uma primeira experiência de como vai ser o mundo na época de Mashiach. O leão e o carneiro estavam no mesmo ambiente, ninguém se atacou, entende o que eu quero dizer? Então, durante um ano, que é o tempo que levou o dilúvio, nesse período todo, os animais conviveram relativamente de forma pacífica. A gente não conhece nenhum caso, não tem registro, pelo menos, nem no Midrash, nem na Torá, de casos de animais que atacaram outros animais durante esse período. Então, foi um período de harmonia, de paz, uma réplica do Gan Eden. Durante um ano, a gente teve esse tipo de situação. Tá? Então, isso é um dos pontos onde a gente vê que a Teivá era algo de especial, tá? E o porquê de dividir em 3 andares, enfim, mas a ideia é basicamente essa. Outra curiosidade, também dentro da mesma ideia, a Torá nos dá duas causas para o Mabul. O fato de que as espécies se promiscuíram, se misturaram, tá? Ou seja, a falta de estrutura familiar, se quiser chamar assim, tá? Teria alguma coisa a ver com Gilui Arayot, com a ideia de que alguma coisa estava errada no relacionamento entre homens e mulheres. Tá. A segunda coisa que a Torá fala é Gezel. Ou seja, que as pessoas não estavam respeitando a propriedade um do outro, então isso teria sido também uma das causas do Mabul. Qual que seria a maior causa, a menor causa? A gente vê que, em relação à destruição dos seres humanos, provavelmente tem a ver com a parte do roubo, vamos dizer assim, não que a outra fosse menos grave. E, curiosamente, entre os animais, a gente vê que aqueles que não se misturaram foram aqueles que a espécie deles foi preservada na Teivá. Então, a promiscuidade era dos animais? Até entre os animais. Até entre os animais. Mas onde estava, da onde eles se baseariam sobre que tipo de relação seria proibido? Os animais? Diferentes. Seria isso. Não, é o próprio homem. Por que se espera dele? Porque é uma das 6 mitzvot que desde Adão ele já tinha. Tá certo, a gente olha a Parashat Noah como a segunda Parashá, sim? Mas desde a criação do mundo até Noah são mais de 1000 anos. Sim. Tá? Não muito mais, 1000 e alguma coisa, 1056, sei lá. Mas a ideia é de, sei lá, não sei se o número pode não estar exato, tá? Mas a questão é a seguinte: até a época de Noah, não é que ninguém sabia de nada. Todo mundo já desde Gan Eden, desde que Adão sai do Gan Eden, ele recebe já 6 mitzvot. Se o pessoal está afim de cumprir ou não, isso é outros 500. Em outras palavras, a gente vai ver que houve distorções. 6 mitzvot. 6. Isso. Não 7. Não 7. São 6 universos. Por isso que a gente diz que é Sheva Mitzvot Bnei Noah. São 7 mitzvot dos filhos de Noah. Já é 7 só depois de Noah. Até Noah é 6. Tá? O que foi acrescentado? São as mesmas mais uma. Exato. Então, o que foi acrescentado? Que você pode se alimentar dos animais, contanto que você não os faça sofrer. Você tem que matar e depois pode se alimentar. Em outras palavras, a ideia de não fazer o animal sofrer. Noah não tinha isso. Então, antes de Noah, o ser humano não se alimentava de carne. Não era carnívoro. Ou, não tinha permissão de usar a carne. É diferente.
tá? Comer ele podia comer se ele quisesse, mas não era permitido, tá? Ou seja, o que foi permitido eram as plantas, os vegetais, frutas, isso, tá? Hã? Então o que acontece? Então a gente sabe que nos livros de história querem fazer a gente acreditar que a humanidade começou ignorante e depois ficou mais inteligente. Até um certo ponto, não posso dizer que isso é certo ou errado, há um desenvolvimento com o passar do tempo, tá? Mas dizer que a humanidade começou ignorante significa que os homens eram trogloditas. Que o Adão Rishon era bobão. Isso, tá? Então, assim, essa premissa a gente não compartilha, tá? Por quê? Porque a gente parte do princípio que é o contrário. Primeiro, o ser humano tinha um conhecimento muito grande, muito elevado. Exatamente, tá? Então, ou seja, ele era inteligente, tá? E ele era capaz de absorver uma quantidade de informação muito grande que depois foi abandonada ou distorcida. Em outras palavras, primeiro o ser humano conhecia Deus, sabia quais os compromissos que ele tinha com Deus, e os seus descendentes é que foram aos poucos se afastando dessa ideia. Mas ele já parecia com a gente como a gente era. Sim, ele já tinha a estatura... mais altos, né? Então, o que acontece? A dificuldade que a gente tem aqui é de entender se o Midrash, quando descreve o Bereshit, está descrevendo de forma literal ou não, tá? Então, eu vou apelar um pouquinho só para Kabbalah, tá? Não sei se é melhor. Está escrito que o Zohar fala que uma das traduções da palavra Bereshit é Barashit. Deus criou 6, tá? 6 o quê? As 6 Sefirot, tá? Ou seja, os 6 dias da criação correspondem a 6 Sefirot. Obviamente, o 7º corresponde a Malchut, que seria o Shabbat. Tá bom. A ideia aqui é de que Hashem criou o mundo, inclusive criou os conceitos que a gente tem de amor, temor, Hesed, Gvurah, etc., também fazem parte da criação. Então, Hashem criou a bondade. Por quê? Porque como ele quis que houvessem criaturas, ele também quis que houvesse relacionamento. Para haver relacionamento, você precisa das Sefirot, que tem a ver com as emoções. Que isso tem a ver com relacionamento. Tudo bem. E aí, então, se cria Hesed, Gvurah. Aí se explica, o Ramban e outros explicam relacionado ao Humash, que a criação que aconteceu em cada um dos dias corresponde à Sefirá daquele dia. Então, luz, que é uma coisa expansiva, tem a ver com Hesed, com bondade. No segundo dia, Gvurah, Hashem divide as águas de cima, que é a ideia de Gvurah, que é impor limites, tá? E assim a cada dia da criação. Aí depois, a Gemara vai um pouquinho mais longe, a Gemara diz o seguinte, no Pasuk, Bereshit bara Elokim, você encontra 6 vezes a palavra, a letra Aleph. Bereshit, Aleph, bara, tem um Aleph, Elokim tem um Aleph, sim? Et tem mais um Aleph, Hashamai não tem, Ve'et mais um Aleph, Haaretz, sim? Então são 6 Aleph, tá? Então daqui se conclui na Gemara, Shit Alfei Shtin Have Alma. O mundo tem 6.000 anos de existência da forma como a gente o conhece. Sim? Então a Gemara fala claramente que o mundo como a gente conhece vai durar 6.000 anos. Depois vamos entrar num esquema de Shabbat, que a gente já não tem noção, porque é o 7º milênio, corresponde a Malchut, Shabbat, enfim, aí já é um outro esquema que a gente não tem muita noção. Quando você fala que tem a época de Mashiach e tem o Shabbat universal, não necessariamente é a mesma coisa, em algum ponto eles se encontram, enfim. Tá, aí você tem... Parece que Mashiach só vai chegar num 6. Não, nada a ver. São duas coisas separadas. Tá? Que o mundo vai funcionar num outro esquema é uma coisa, e a época da vida de Mashiach é um outro conceito. Mas tá? o Mashiach tem que chegar dessa época. Veja bem, eu não quero colocar datas, mas a ideia é a seguinte, são duas coisas que vão acontecer de forma independente, entende? Ou seja, o mundo entrar no esquema de 7º milênio já estava embutido na criação do mundo. A questão de Mashiach tem a ver um pouco com a gente também, não é só, tem uma data e ao mesmo tempo a gente pode adiantar isso ou não, enfim, tá, a Torá nos dá essa opção. No Egito, que a gente saiu mais cedo.
que são mais cedo, enfim, então tem, apesar de que tinha uma data, e depois você vê que a data também bate, mesmo sendo mais cedo, entende? Quer dizer, então, deixa os cálculos para Hashem, tipo assim, para que a gente vai entrar nisso? A gente não tem muito controle sobre essa parte. A gente pode fazer a nossa parte, mas mais do que isso, não sei se dá para fazer. Muito bem, aí você tem a seguinte ideia, esses 6.000 anos, a Gemara divide eles em 3 divisões. A Gemara diz que 2.000 anos são caos, torro, 2.000 anos é o período de Torá, de desenvolvimento da Torá, e 2.000 anos é a preparação para a época de Mashiach. Assim que divide-se a história do mundo. Tá? O Ramban e outros vão um pouquinho mais longe e entram num detalhe maior, e dizem assim, o primeiro milênio corresponde a Hesed, o segundo milênio corresponde a Gvurá, o terceiro milênio e tal. Rabino Manis Friedman, numa das aulas dele, fez um paralelo com a história universal. O que aconteceu nesse período, como é que isso bate com isso, que isso bate com aquilo. Isso. Mas depois a gente fala disso. Isso. Ele vai batendo, vai fechando. Tá. Então, sim, ele fala. Tá? Então, isso. Isso. Tem um paralelo aí, tem. Por exemplo, o mais simples de se entender. Por que eu entrei nisso tudo? Porque o primeiro milênio, como é Hesed, significa que é expansivo. Então, o que se explica é que nesse milênio as coisas tinham uma duração muito maior, se vivia centenas e centenas de anos, tá? As coisas eram maiores, os seres eram maiores, tá? Porque tudo é mais expansivo, e você não tem o conceito de castigo, de catástrofes, ou seja, é tudo permitido. Por isso que o pessoal acaba saindo pela tangente, no sentido de que eles acabam abandonando e não sentem necessariamente consequências muito graves daquilo que eles fizeram, então eles continuam fazendo, tá? Ou seja, não se vê a gvura, não se vê a imposição de justiça, porque está tendo uma tolerância muito maior, tá? Isso remete a gente à ideia do Midrash, que fala que Adam era de tal tamanho, isso era de tal tamanho, aquilo era de tal tamanho. Por outro lado, traduzir Midrash de forma literal não é muito bom, não é um exercício muito saudável. Por quê? Porque a própria palavra Midrash significa que não é literal, não é pshat. Então, você não pode se ater muito ao pshat, você tem que tentar entender o que o Midrash quer te passar com essa ideia. Tá? Então, aqueles livrinhos, Midrash Says e tudo mais, são bons. Te passam muitas ideias maravilhosas, inclusive de comportamento, de conduta. Mas precisa tomar cuidado, às vezes, com uma tradução muito literal, porque às vezes a gente perde realmente o sentido real do que o Midrash está querendo te passar. Tá? E que fica difícil se você não tem uma visão mais abrangente. Por exemplo, tem um Midrash que fala que Moshe Rabbeinu tinha 10 amot e o faraó tinha uma amá. Sim, ou seja, a Moshe tinha, sei lá, 4 metros e pouco e o faraó tinha 80 centímetros. 80? Menos de 80 centímetros. Enfim, um nanico. Tá? Então, assim, se você traduzir como pshat, talvez, pode ser. Nada impede que isso tenha acontecido, mas assim, mas quem te disse que é isso que o Midrash está querendo passar para a gente? Pode ser a grandeza. Isso. Então dá para ir muito mais longe do que simplesmente na tradução do pshat. Você entender que comparar o faraó com o Moshe, realmente era 10 contra 1, tá em vários sentidos. Enfim, então tem que entender que tem algo mais no Midrash, que não é só uma tradução literal. Então, a gente não se perder. Na época, sei lá, 1800, não sei quanto, na época do Tzemach Tzedek, do terceiro Rebbe, tá? O governo da Rússia queria impor um monte de mudanças no Heider, na escola judaica. Que tirasse isso, que tirasse aquilo, enfim. Aí fizeram uma reunião, entre outros estava presente, foi convocado o Tzemach Tzedek a participar. Tudo bem. Um dos episódios que tem ali é que alguém, infelizmente tinham judeus ali que instigaram o governo a fazer isso, a alterar, porque eles queriam impor uma agenda iluminista, vamos dizer assim, na população judaica. Enfim, eles tinham seus interesses lá, entre aspas.
quem tentou fazer isso e conseguiu convencer o governo a fazer um monte de mudanças chamava-se Otto Lilienthal. Esse Otto Lilienthal era alemão, enfim, chegou lá, fez todo um programa. Depois o governo descobriu que ele roubou muitos fundos do governo, tá? Enfim, quando ele viu que a coisa estava complicada, aí ele fugiu para Cincinnati, para os Estados Unidos, tá? E ele fundou um movimento reformista nos Estados Unidos. Enfim, fecha o parênteses, depois se segue adiante, entre outras coisas, tá? Enfim, só para... Eu dei, enfim, o movimento reformista, enfim, entre outras coisas, tá? Essa é uma curiosidade, assim, um parênteses no meio da história. Sim, enfim, Lilienthal. Enfim, faz parte, tá? História, tudo bem, tá? Consideram ele fundador da... Não necessariamente, não era bem fundador porque já existia, mas ele fez, porque ele não começou com esse objetivo, ele acabou chegando nesse objetivo. Ele começou como professor de ciências, de aula, de iluminismo, de cultura, como fazer os judeus terem mais cultura, enfim, começou aí e depois desandou por outra coisa. Tudo bem. Nessa reunião, o Tzemach Tzedek foi questionado sobre Midrash. Ensinar Midrash para crianças, conto da carochinha, não sei o quê, enche a cabeça das crianças de minhoca, etc. Não foi a expressão que eles usaram, óbvio, mas mais ou menos o que eles quiseram dizer. E aí, então, o Tzemach Tzedek comentou com eles o seguinte: só porque vocês não entendem expressões de linguagem, não lhes dá o direito de julgar um Midrash. Eu acho que eles nem entenderam o que ele disse, mas tudo bem. Depois teve que ser as explicações do Tzemach Tzedek em algum momento tiveram que ser por escrito e traduzido para o russo, enfim, uma longa história. Mas esse episódio, pelo menos, é conhecido de que questionaram o Midrash e ele falou, sabe o quê? Eu vou contar para vocês uma espécie de Midrash pós-moderno. Vamos ver se vocês entendem. Para vocês verem que vocês não têm muita noção do que está se tratando. O que aconteceu? Naquela época, um pouco antes, enfim, surgiu uma gzerá, um decreto do governo do czar, do governo russo, de que os judeus só podiam viver dentro de um certo território, que era a Ucrânia, um pedaço da Polônia, enfim, que era a Tchum Moshav, tinha um limite. Fora daquele território, os judeus não podiam viver. Em outras cidades da Rússia, só com permissão especial, se fosse um profissional especial, enfim, complicaram a vida dos Yehudim. Foi terrível. Muitos Yehudim tiveram que sair da onde eles estavam para ficar naquele pedaço, e estava todo mundo, por assim dizer, sufocado naquele pequeno território, e só ali podiam viver. Enfim, estava difícil, estava muito difícil. E aí, então, o Tzemach Tzedek chegou para esses representantes ali na reunião e disse o seguinte: o czar afogou 600 mil judeus com uma única gota. Tá. Aí eles falaram, tá vendo? Absurdo, já se viu? Com uma gota ninguém se afoga. Ele falou, só que vocês não entenderam. Só que vocês não entenderam não quer dizer que... Ou seja, o que eu falei é literal. Mas você tem que entender qual é o contexto. Ou seja, os Yehudim foram sufocados, perderam Parnassá, tiveram que se mudar, enfim, um transtorno total, tá? Por quê? Porque com uma gota de tinta, o czar assinou o decreto que limitava o lugar onde eles podiam morar. Então, o que eu falei não é nenhum absurdo, nada de tão difícil de entender, nada de tão ilógico, mas só porque vocês não entenderam e acham isso ilógico. Então, ele fala, o Midrash muitas vezes dá esse tipo de ideia, você não entende muito bem o contexto do Midrash, aí você fica achando, que absurdo, que isso, que aquilo, enfim, fechando, tá? Então, a ideia de que os seres humanos seriam grandes e os animais, etc, plantas e tal, é possível, não estou dizendo que não, tá? Se os dinossauros desapareceram depois do dilúvio, existe essa possibilidade? Sim, talvez, por que não? Você não tem... Até uma teoria que os dinossauros podiam ser os mutantes, tipo, cruzamento deles. Sim. A gente não tem muitos dados específicos, mas a gente pode imaginar que tem alguma coisa a ver com isso, entende? Ou seja, a existência de certos animais ainda hoje é questionada. Em outras palavras, você tem pássaro dodô, que dizem que é uma ave que ficou extinta no século, sei lá, 17, não sei, alguma coisa assim, tá?
A gente imagina que sim, que tem desenhos e tem referências, esse tipo de ave, se ela existiu, se ela não existiu, fica se imaginando como é que era a ave, mas se tem alguma certeza sobre isso? Não, então a gente está discutindo teorias, na verdade, tá? Agora, como que pode, assim, porque o ser humano tem uma inteligência e estava roubando, estava tendo relações incestuosas, tudo bem. Agora, isso influenciou os animais também a fazerem esse tipo de... Até um certo ponto. influência? Por um lado, é bem provável que o ser humano tenha culpa disso. Não vou te dizer que não, não vou te dizer que não, tá? Mas, por outro lado, a ideia é de que o tipo de vida que existia antes do dilúvio não é o mesmo que tinha depois, que nós conhecemos, tá? Então, fica difícil da gente imaginar como era, porque a gente não conhece as condições da época. Por exemplo, a Torá nos dá a entender que antes do dilúvio, o clima na Terra era uniforme. Ou seja, o Malbim traz isso, entre outras coisas, que o eixo da Terra era reto. Então, isso quer dizer que não havia estações. Cada região tinha uma temperatura igual o ano inteiro. Então, é outro tipo de vida completamente diferente. E aí devia todo mundo morar no mesmo lugar. Então. Tipo, mas aí você vai encontrar um outro midrash, que o Malbim também traz, de que não existiam continentes. Era uma espécie de Pangeia. Por quê? Sim. Por quê? Porque o Midrash diz que no início da criação do mundo, Adão podia andar a pé de um extremo ao outro do mundo. Então, o sinal de que a Terra toda era um bloco só. Você entende o que eu tô falando? Tá. E aí depois os continentes se dividem. Tudo bem, você vai encontrar isso. Você encontra um monte de referências em relação a isso, tá? Se não tiver... Isso, se não tiver muito o que fazer, assim, tem um artigo que saiu na revista do Lubavitch de alguns anos atrás, do Beora Torá, que é uma revista de Torá e ciência, enfim, de Yaakov Hanouka, que é um geólogo religioso, onde ele explica que tem uma teoria de um tal agora me foge o nome do autor, enfim, a Gemara descreve o dilúvio, o Mabul, como o resultado de Hashem tirou 2 estrelas ou algo celeste, algo do céu, jogou na terra e por causa disso não só começou o dilúvio como a terra. Então a ideia de que 2 meteoros caíram, esses 2 meteoros que caíram aqui, isso a Gemara Masechet Rosh Hashanah, no começo fala sobre isso. Daf Yudala, Daf de Yud, não sei o quê. E aí, então, Álvares é o nome do cara que escreveu. Tudo, porque aí vai ter o dilúvio, vai morrer o dinossauro. Sim. Tudo bem. Você pode ir por aí, pode, tranquilamente. Você não tem nada que te impede de mas são tudo teorias, ir por esse. Né? Então, o que acontece? Tudo que a gente está discutindo são boas ideias, mas não necessariamente você tem uma coisa muito conclusiva. É assim, não é assim. Mas por exemplo, esse Álvares, ele te prova que é um geólogo que escreve uma teoria sobre esses 2 meteoros que atingiu a Terra, porque encontra-se restos de meteoro no Golfo do México e na área da Austrália, o que faria com que o eixo da Terra tivesse isso, criou um grande tsunami, Mabul, tá? Que teria feito o eixo da Terra a 7,22 graus, isso, e aí começam as estações, aí muda todo o clima, enfim, você pode viajar nisso, tá? É interessante, quer dizer, existem formas de você trabalhar com isso e mostrar que realmente tem a ver. Mas, por outro lado, a ideia de uma teivá, uma arca, e os animais se salvam e vão, tudo isso não é normal nem natural, isso é totalmente sobrenatural, ou seja, o fato da arca ser descrita em detalhes na Torá indica que é um projeto divino, não é um projeto científico, vamos chamar assim. Se ela fosse reproduzida hoje, da mesma forma, ela não funcionaria, não ia dar certo. Com certeza não, nem caberiam os animais. Então, falando, veja bem, até a questão de colocar os animais fisicamente dentro da teivá, a Torá diz que Noah não teve que levantar um dedo para fazer isso. Os animais vieram sozinhos. Então, você quer mais milagre do que isso? No meio do caminho se encontraram as cobras com os carneiros e com as girafas e com os elefantes e com os leões e ninguém se atacou e estava tudo ótimo. Eles não foram, né? Isso, só foi 2 de um e 7 do outro. Da Teiva nem comportaria os animais. Existe uma descrição
são dois lugares onde eu vi esse tipo de descrição. Tem um livro, Our People, desculpa, do Rav Avigdor Miller. Bom, depois eu vou lembrar. São 3 volumes de história judaica que ele escreveu, muito interessantes. E tem um estudo da Marinha dos Estados Unidos sobre a possibilidade da Teivá flutuar. E ele chega à conclusão de que o eixo de gravidade é possível, não sei o quê, enfim. Tá. Nesse livro do Rav Avigdor Miller, ele faz um cálculo de quantos quilômetros de jaulas daria, e ele calcula que caberia um zoológico bastante grande lá dentro, enfim, não me lembro agora os cálculos dele. Ele assim, a questão do espaço nem é tão terrível. É um pouco além do normal, não tem dúvida, tá? Assim, não citando fontes judaicas, tá? Agora citando uma fonte totalmente não judaica. Leonardo da Vinci escreve que a Teivá era um milagre. Eu não sei se eu preciso me basear no Leonardo da Vinci para saber disso, tá? Mas assim, ele diz que, se você olhar do ponto de vista científico, realmente é difícil de imaginar. Então, óbvio que era uma coisa sobrenatural, porque toda a história do dilúvio é uma coisa sobrenatural. Nada ali é muito dentro do que a gente conhece, pelo menos, da natureza. Tá. Então, esse é um dos pontos, vamos dizer assim, básicos que a gente tem sobre a ideia da Teivá e do que aconteceu. Por quê? Porque tudo ali é um pouco... te remete um pouco à época de Mashiach, que as coisas começam a funcionar de uma forma totalmente fora do normal. Tá, tudo bem. Só um último comentáriozinho. O Kliakar, um dos comentários da Torá, ele comenta que as medidas da Teivá têm a ver com o tikkun, o conserto daquilo que aconteceu de errado. Em outras palavras, como uma das fontes, um dos pontos um dos pecados, vamos chamar assim, que causaram o dilúvio que a gente encontra na Torá é a ideia de que houve promiscuidade, em que a estrutura da família não estava respeitada, tá? Então a Teivá era o tikkun da família, tá? Aí ele explica como que a Teivá é o tikkun da família. Então ele diz o seguinte: você tem o famoso trecho da Gemara que diz Ish veisha zahu shchina benehem. Se o homem e a mulher eles têm méritos, aí Hashem está presente entre eles. Lo zahu, se eles não têm méritos, Esh ochaltam, o fogo há de consumi-los. Essas pragas assim talmúdicas, tá? Mas a ideia ali não é de que ninguém está rogando praga, está se dizendo o seguinte, que Ish e Isha escreve-se Alev Yud Shin, Alev Shin Hei, tá? Quando eles permitem que a Hashem esteja entre eles, ou seja, quando se faz mitzvot, quando se tem um lar saudável dentro do que a Torá diz, aí então Yud Kei, o nome de Hashem, está presente entre eles. Se não, aí então se tira o Yud, tira o Rei, só fica Esh e Esh, aí realmente o fogo, enfim, quer dizer, tem várias explicações, mas isso aqui seria a tradução literal. Tá. Baseado nisso, ele começa a analisar que a altura da Teivá era 30 amot, a largura era 50 e o comprimento eram 300. Cada andar tinha 10 amot de altura, então 10 por 50 por 300 dá 1.500, 15.000, enfim, todos são números que são desdobramentos de 15. 15 é Yud Kei, que é o nome que une Ish e Isha, tá? E esse também é o motivo pelo qual no Beit HaMikdash tinha uma área chamada Ezrat Nashim e tinha uma outra área chamada Ezrat Israel, e o que ligava uma área com a outra eram 15 degraus. Shira Malot, que são 15, tá? Então então ele viaja nessa ideia de que tem uma relação entre os números da Teivá e isso, daquilo, quer dizer que tem algo muito, muito profundo. Nada na história do dilúvio é simples. Tudo ali tem muitos segredos, muitas coisas profundas ali que a gente, assim, lendo a historinha talvez não chegue a ver. Outra curiosidade para fechar, pelo menos essa primeira parte, o dilúvio começou no dia 17 de Reshvan e termina um ano depois, no dia 27. Nós falamos um ano de 365 dias. Um ano solar. Tá? Muito bem. Curiosamente, todo ano,
quando a gente lê Parashat Noach, cai no mês de Reshvan. Tá. O mês de Reshvan é chamado, em muitos lugares, de Mar Reshvan. Sim? Mar Reshvan, tem gente que traduz como amargo. Um mês amargo. É amargo porque você teve um mês inteiro de festa, agora tem um mês inteiro sem festa. Não é bem essa a tradução. A palavra, nesse contexto, a palavra mar quer dizer gota. Em outras palavras, Hen goim kemar midli, essa multidão de povos que existe é como se fosse uma gota dentro de um balde. É uma expressão que você encontra, inclusive, no Sidur, é um passuco, tá? Onde você encontra a palavra mar no sentido de gota, tá? Então, Mar Reshvan é o mês que goteja, é o mês que chove, que é o mês das chuvas. Exatamente, a gente começa a pedir chuvas em Reshvan, em Israel. Exato, entende? Ou seja, porque lá realmente é a época das chuvas, tá? É a época que começam as primeiras chuvas vão em Reshvan, tá? Então, é como se estivesse dizendo que todo ano Reshvan tem uma relação com o dilúvio, tem uma relação com Noah, tem uma relação com toda essa história, ela mais ou menos que se repete a cada ano. Tá? Até aqui, as curiosidades, vamos dizer assim, de Parashat Noach.